Bom dia, Sinara. Bom dia, Anderson, tudo bem? Ah, é o Marcos. Tudo bem, Marcos? Tudo Ah, que bem, e você? bacana, eu tô vendo aqui, graças a Deus, tô vendo aqui um grupo lindo, a Sônia, a Rosana, a Glória, bastante gente chegando, Silvia, Márcia, maravilha. Lucas, sejam todos bem-vindos. Eu vou, enquanto o Marcos, nosso Nosso assessor ali na Lume vai recebendo o pessoal que está chegando. Então, como a gente está no horário, né, honrando vocês que chegaram pontualmente, a gente vai fazendo uma pequena abertura e em seguida eu passo a palavra à Tânia. Então, quero inicialmente dar um bom dia bem gostoso a vocês. Eu sou Sinara, sou gestora da Luminária. Para quem não conhece, nós consideramos a Luminária mais do que uma iniciativa e mais também do que um espaço físico. Ela representa aquele lugar de descobertas dentro de nós, um lugar que está sempre aberto para aprender mais, né? Então, recebam as nossas boas-vindas a esse encontro sobre Dragon Dreaming, com nossa expert Tânia Sturgill. E Tânia, que satisfação ter você aqui conosco hoje. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de forma assim tão aberta, tão generosa. E para quem está tendo esse primeiro contato, né, com Dragon Dreaming e ainda não conhece a Tânia, ela é canadense, fala conosco hoje de Toronto, e a Tânia é uma designer organizacional, que atua na implantação de sistemas autogestionados, usando uma ferramenta que a gente chama de sociocracia 3.0, e também organizações orgânicas, né, com o Dragon Dreaming e Action Learning. Ela é cofundadora da Sociocracia Brasil e partner na Target Teal. E antes de passar a palavra à Tânia, eu quero apenas fazer uma pequena introdução ao tema, lembrando que esse conteúdo chega no momento onde nós estamos no meio de crises, né? Crises estridentes e também revoluções silenciosas, acontecendo na saúde, na economia, na educação, na política, e tudo isso vem criando um cenário de incertezas e também de muitas angústias, né? Onde, se nós quisermos abrir caminhos de transformação e de realização, nós teríamos cada vez mais que nos nortear por necessidades, valores e sonhos que nós compartilhamos. Então, quero abrir o nosso encontro sobre essa metodologia que vai poder ajudar nesse processo, Dragon Dreaming, agradecendo muito a presença de cada um de vocês aqui, que escolheu estar conosco agora. E então, sejam muito bem-vindos. Tânia, muito obrigada mais uma vez. Eu desejo que nós tenhamos agora uma horinha muito proveitosa. Então, para que seja mais funcional e a gente possa, de fato, fazer o melhor uso desse tempo, eu vou pedir para que a gente mantenha os microfones fechados, e também o espaço vai ficar aberto para a gente fazer uma troca com as dúvidas, né, com as perguntas que vão surgindo, e aí vocês podem abrir os microfones para trazerem suas questões, ou se preferirem, registrar no chat, e aí a gente vai trazendo, né, no momento oportuno, as dúvidas de vocês. Então, a ideia é que a gente tenha um bate-papo para entender melhor o que é essa ferramenta. Então, Tânia, conta pra gente, por favor, o que é o Dragon Dreaming. Tá bom, muito obrigada, Sinara. Bom dia a todos. É, Bom dia. tá bom, vamos lá. Ok, Dragon Dreaming. Primeira coisa, o nome engana, tá bom, gente? Porque quando o Dragon Dreaming chegou no Brasil, eu falei, quem é esse Dragon Dreaming? Eu não tinha vontade nenhuma de conhecer Dragon Dreaming pelo nome, não? Mas a organização que eu fazia parte estava ajudando a trazer o idealizador, que é John Croft, que ele vem da Austrália, para o Brasil. E eu fui forçada a fazer esse curso. Não, você precisa fazer, a gente está trazendo ele para cá, você é coordenador do projeto, você precisa trazer. Aí eu fui no curso, eu acho que depois de 5 minutos no curso, eu já estava chorando, já estava apaixonado pelo John, pela metodologia, e já entrei de cabeça
fiz todos os treinamentos e me virei treinador. E eu sou canadense, eu estou aqui em Canadá nesse momento, mas eu moro em Brasil. E eu faço parte da rede Dragon Dreaming também, de treinadores, e desde, eu acho que em 2010, eu venho ajudando a espalhar Dragon Dreaming em Brasil. E Brasil é um lugar bem interessante, porque é o único lugar no mundo que criou seu próprio programa de treinar pessoas para ser treinadoras. Então, a gente tem bastante treinadores hoje em dia que estão espalhando o Dragon Dreaming, usando o Dragon Dreaming em vários tipos de organizações. Então, isso é algo bem interessante. Eu acho que é uma coisa que John admira muito dos brasileiros, e de pegar alguma coisa e fazer acontecer, não? E com Dragon Dreaming, eu acho que isso foi essa ferramenta. Eu estou falando isso porque conecta com o Sinara, o que o Sinara estava falando, que Dragon Dreaming é uma ferramenta que John criou junto com a esposa dele, Viviane Lanta, e mais um grupo de pessoas que trabalhavam com projetos. Na época, mais ou menos, no fim dos anos 70, quando você teve um movimento de feminismo crescendo, o movimento de o meio ambiente que estava crescendo, teve várias coisas que estavam acontecendo, e John, junto com um grupo de pessoas, e a esposa dele, Viviane Alenta, eles perceberam que precisava as pessoas precisavam algo para agir. Então, precisava criar alguma coisa, algum tipo de ferramenta que podia colocar de volta nas mãos das pessoas, para as pessoas que queriam agir, porque era um momento que ou as pessoas ficavam paralisadas do que estava acontecendo, ou eles agiam, mas para agir precisava ter alguma coisa em mão para agir, para fazer alguma coisa. Então, em toda a prática deles de desenvolver projetos, porque John, ele trabalhava no governo, trabalhava na Papua Nova Guiné, com grupos indígenas, ele trabalhava no Banco Mundial, então ele tinha bastante experiência com projetos e trabalhava com pessoas que também tinham esse tipo de experiência. Eles perceberam ao longo desse tempo que tinha certos bloqueios que eles encontraram em projetos. Eles começaram, especialmente John, sistematizar isso numa roda, que a gente chama de roda Dragon Dream, que ele percebeu, ele salientou esses pontos de bloqueios e criou uma roda de empoderamento que tornou uma roda que a gente usa quando a gente cria projetos. E essa roda, que se a gente usa esses passos, nos ajuda a co-criar projetos em conjunto, encontrar nossos bloqueios ao longo do projeto, para que quando a gente encontra esse bloqueio, a gente consegue voltar um passo, fazer um ajuste e seguir. E também para que a gente pode ajudar grupos a colaborar melhor. Então, eles criaram essa metodologia, começaram a testar em vários lugares na Austrália, mais ou menos 611 projetos, e daí a esposa dele faleceu e ele começou a viajar o mundo e espalhar Dragon Dreaming para outros países. Por que isso é importante, especialmente para agora? Porque estamos também num momento que as pessoas estão querendo agir. Já faz tempo que estamos querendo agir, não? Mas o Dragon Dream, ele foi criado para ajudar as pessoas a fazer a grande virada. Então, o que é essa grande virada? Quando a gente fala de uma grande virada, parece meio apocalíptica. Não é isso. A gente já passou por várias grandes viradas, inclusive. Quando, 8.000 anos atrás, quando os caçadores e coletores começaram a se fixar num lugar, plantar, fazer plantação, ter uma sociedade agricultural, isso foi uma grande virada. Porque a forma que a gente se organizava mudou totalmente. Então, foi uma grande virada. Uma outra grande virada foi, mais ou menos 400 anos atrás, começou em Portugal, quando começaram a construir grandes navios e começou a fazer várias explorações. E a gente sabe o que aconteceu, essa colonização, que a gente sente os efeitos disso até hoje, aqui em Brasil, especialmente, que teve uma outra grande virada que deu frutos para a Revolução Industrial. E agora estamos passando por uma outra grande virada, que começou um pouco nos anos 70,
com esse movimento do meio ambiente, com esse movimento de feminismo, também quando a gente percebeu no fim dos anos 70, com várias pesquisas, que a gente tinha chegado no mundo, no nosso ponto de sustentabilidade, e que o número de pessoas que tem no mundo, a forma que estamos usando recursos, já passou o nível de sustentabilidade. Nem podemos mais falar em sustentabilidade, precisamos falar em regeneração, criar sistemas regenerativos, onde estamos atuando junto com a Terra e criando sistemas que regenera não só a Terra, mas também as pessoas também, e tudo que está na Terra. Que isso é a terceira grande virada. Estamos vivendo essa terceira grande virada. Isso começou também com a tecnologia, que com a tecnologia a gente começou a perceber um sistema onde não podíamos centralizar a informação, um ponto de poder. A gente começou a ver uma outra forma de organização. Então, estamos começando a ver essa outra forma de organização. Dragon Dreaming foi criado justamente para ajudar as pessoas a fazer essa grande virada. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe. Se a gente soubesse, então a gente vai ficar tranquilos, relaxados e fazer nada. Se a gente sabe que não vai acontecer, a gente também vai ficar relaxados, tranquilos, vamos viajar, curtir a vida e não fazer nada. Então a ideia vai acontecer? Não sabemos. Podemos fazer? Podemos tentar. Então aqui tem uma ferramenta. E Dragon Dreaming é uma das ferramentas que tem para a gente fazer essa grande virada acontecer. E Dragon Dreaming é uma metodologia, depois de tudo isso, uma metodologia para co-criar projetos em conjuntos, uma metodologia que nos ajuda a criar projetos autogestionados, um projeto que nos ajuda a criar projetos que vão além do planejar e realizar, porque tem 4 quadrantes que a gente usa dentro do Dragon Dream. Então a gente tem a fase de sonhar, planejar, realizar e celebrar. E esse lado do sonhar e do celebrar que muitas vezes é ausente de outras metodologias de planejamento de projetos. Então, esse lado do sonhar e o planejar, o Dragon Dreaming resgatou isso para trazer dentro dos nossos processos de planejamento e é muito importante, porque quando a gente olha para esse lado do sonhar e planejar, se a gente pensa em qualquer coisa que está ao nosso redor, inclusive o computador que você está usando nesse momento, nasceu de um sonho. E quando paramos de conectar com nossos sonhos, agora estou falando dos sonhos da noite, a gente também parou de conectar com nossos sonhos do dia. Então, se queremos fazer essa grande virada acontecer, precisamos poder sonhar. E isso que fez pessoas, essa habilidade de poder imaginar coisas no futuro. Então, essa metodologia, ele não só traz para nós uma ferramenta prática, porque é isso, por um lado, uma ferramenta prática que qualquer pessoa que pega um manual de Dragon Dream pode ler e, eu faço o círculo dos sonhos assim, faço objetivos assim. Tem uma metodologia razoavelmente simples. Mas também, além disso, tem os conceitos básicos que mudam a vida. Então, alguns desses conceitos básicos nos ajudam a conectar com nossa essência. Uma das é de conectar com o nosso poder do sonhar, conectar com o nosso lado direito do cérebro, onde a gente consegue ter 25 mil peças de informação, acessar 25 mil peças de informação no mesmo tempo, para acessar uma fonte de criatividade enorme. Então, é uma maneira de conectar através do sonho, a gente conecta com um lugar que a gente consegue viabilizar, visualizar essa grande virada que a gente quer fazer, quer acontecer, e ter essa parte prática que nos ajuda a chegar nesse sonho. Então, eu sei que eu estou falando muita coisa, é muita coisa para falar, mas eu só quero trazer pouco de uma introdução, porque para que isso traz perguntas e dúvidas, para que a gente pode ter mais um bate-papo, né? Mas é isso um pouco sobre Dragon Dreaming. É uma metodologia, tem 4 quadrantes: sonhar, planejar, realizar e celebrar.
dentro dessa roda tem 12 passos e mais 4 passos de celebração. E quando falo de celebração, eu falei um pouco de sonhar. Quando falo de celebração, também não é o momento de ir para uma festa, oba-oba, também é isso, mas é o momento da gente refletir sobre nosso processo, refletir sobre nosso aprendizado, refletir sobre como sobre minhas emoções, ok? Como eu senti dentro desse projeto, minhas relações com os outros, quais eram os conflitos que tivemos, como a gente lidou com esses conflitos, como esses conflitos aprofundou nossas relações ou afastou nossas relações. Então, essa parte do sonhar, ele é conectado com o inverno, ele é conectado com a noite, ele é conectado com o sábio e a sábia, ele é conectado com esse lugar difícil de entrar em contato com nós, entrar em contato com nossos dragões, com nossas dificuldades de lidar com conflito, com nossas dificuldades não só com as dificuldades, mas também nossas belezas. E a partir de engajar nos projetos, engajando em projetos, a gente engaja com as pessoas. E quando a gente faz isso, o que acontece? A gente encontra mais nossos dragões, a gente encontra mais nossas dificuldades. E a gente celebra isso dentro do Dragon Dream. Para que cada vez que a gente entre num ciclo de projetos, a gente procura entrar com mais sabedoria, mas também com inocência. Então, cada vez que a gente entra num projeto, a gente entra como inocente com essa nova bagagem que a gente trouxe. Então, assim, eu acho que isso foi uma pequena introdução. Então, eu queria saber se tem alguma pergunta, algum caminho que vocês gostariam que eu siga para ajudar vocês a entender ou explorar mais o Dragon Dream. Tânia, talvez seja legal a gente conhecer talvez um caso. Você poderia dar um exemplo de um projeto para exemplificar esses passos e esses conceitos, por favor? Sim, tá. Então tá bom. Qual caso seria bom? Então tá bom. Eu vou tentar trazer eu não sei exatamente onde está o público. Eu sei que o público é bem diverso, mas eu vou falar sobre uma empresa, porque o Dragon Dreaming, quando as pessoas ouvem o nome, pensam, nossa, é meio hippie essa coisa, não? Então, assim, eu vou trazer um case de empresa, porque assim, Dragon Dreaming, ele, além de ser uma metodologia que tem uma parte prática, ele tem raízes em sabedoria aborígene, ecologia profunda, então ele tem uma mistura de coisas. Eu acho que às vezes isso as pessoas olham para isso e falam, nossa, será que daria para fazer isso dentro de um ambiente mais corporativo? Então, assim, um exemplo que eu tenho é dentro do Banco Santander. E nesse projeto, ao princípio, a gente fez todos os processos. Então, o primeiro processo, a primeira fase, normalmente eu falei que tem os 4 passos de sonhar, planejar, realizar e celebrar. Não quer dizer que a gente começa com sonhar, tá? Normalmente a gente começa com o celebrar, tá? O celebrar, por quê? Se é um projeto novo, daí é um momento e as pessoas estão novas, é o momento das pessoas reconhecer quem está. Se não é um projeto novo, se não é um grupo novo, é o momento de limpar o campo, tá? Então, a gente usa o celebrar, usa ferramentas diferentes para celebrar. Então, por exemplo, fazer uma linha de tempo para resgatar as conquistas e as dificuldades do último ano, dos últimos 2 anos, e ver se tem alguns pontos que tem que ser limpos, tá? Então, a gente procura fazer essa celebração primeiro para limpar o campo, para que a gente consiga, quando a gente entra na fase de sonhar, as pessoas conseguem sonhar mesmo, e os sonhos não estão atrelados com os não ditos, tá? Então, a gente fez esse processo de celebrar as pessoas que estavam lá, o trabalho que foi feito antes,
para limpar esse espaço para que as pessoas possam sonhar mesmo. Quando a gente entra na fase de sonhar, as pessoas têm muita dificuldade, porque esse sonhar, se a gente não está conectado com nossos sonhos da noite, não é também fácil sonhar coisas de dia. Na nossa sociedade moderna, o sonho se tornou alguma coisa individual e subjetivo. E para os aborígenes da Austrália, o sonhar é algo objetivo e coletivo. Então, isso é alguma coisa que a gente traz no começo da fase do sonhar. Com a fase do sonhar, a gente tem normalmente uma pessoa que traz o sonho. Então, uma pessoa tem um sonho que quer compartilhar com os outros. A pessoa, o primeiro sonhador, sabe que não consegue realizar esse sonho sozinho, precisa de outras pessoas. E para as outras pessoas embarcar com esse sonho, as pessoas também precisam sentir que o sonho é deles também. Então, isso é uma coisa chave no Dragon Dreaming. A gente não quer que as pessoas que fazem parte do nosso círculo dos sonhos, a gente chama círculo dos sonhos, as pessoas que a gente convida para nosso sonho, o time de sonhadoras. A gente tem o time de sonhadoras e a gente cria um círculo dos sonhos. A gente quer chamar para o nosso time de sonhadoras pessoas que vão ser mãe e pai do sonho, e não tio e tia, porque tio e tia a gente consegue dar o filho um pouco e daí a gente pega depois, mas assim, o tio e tia, quando não quer mais, dá de volta, não? Então a gente quer convidar pessoas, que vão fazer parte desse sonho, que vão sentir que o sonho é deles também, mas tem que fazer um processo onde as pessoas podem sentir se esse sonho é o sonho deles também. E esse é o Círculo dos Sonhos. No Círculo dos Sonhos, o sonhador apresenta esse sonho, e daí a gente faz um processo de criar um sonho em conjunto, onde cada pessoa vai trazendo seu sonho em relação àquele sonho inicial. Tá? E daí a pessoa e daí a gente faz uma pergunta geradora. Se o que você precisa para esse sonho ser 100% seu? O que precisa estar dentro desse sonho para você dizer, nossa, eu estou 100% comprometida com esse projeto, esse sonho. Daí a gente vai fazendo essa rodada. A gente vai fazendo rodada, após de rodada, após de rodada, e a gente não vai fazer um brainstorming, um tarô de palpite, porque nós queremos dar equivalência para todas as pessoas. Então, quando a gente faz uma rodada, então, a Ana Paula vai, daí a Glória vai, daí eu vou, daí a Senara vai, daí a Sônia vai. A gente vai nessa roda. E se a Glória não tem um sonho nesse momento, ela fala, passa. Mas daí, ela, ao ouvir as outras pessoas, ela desperta um sonho nela. Daí ela fala na outra rodada. E a gente vai rodando até não tem mais nenhum sonho. Tem algumas regrinhas que a gente passa, como, olha, quando você está trazendo um sonho, traz o que você quer, não o que você não quer. Então, tem algumas coisas pequenas que a gente sempre passa para ajudar esse processo, porque a ideia é ter um espiral para cima. A gente vai sonhando, esse espiral vai para cima e vai embora. Mas não é fácil esse passo, porque, como eu falei, as pessoas não estão conectadas. Se as pessoas não estão conectadas com os seus sonhos, é difícil entrar nesse processo. É difícil entrar nesse processo se você é muito planejador, porque você fica pensando, nossa, mas nunca vamos conseguir fazer isso. Não, peraí. Então as pessoas ficam segurando, ou ficam ansiosos. Não? Então tem muitas maneiras que a gente cuida desse espaço para que as pessoas possam entrar nesse lugar do sonhar. Depois de terminar esse ciclo dos sonhos, a gente lê esse sonho na voz passada, como já tivesse acontecido. E essa é a primeira celebração. Se nesse processo, por exemplo, o Vitor, ele não se sente movido, ou ele sente que não é o sonho dele, é o momento para ele dizer, olha gente, valeu, muito obrigada, mas não é meu sonho. A gente celebra, como eu falei, a gente quer mãe e pai para esse projeto. Então, no Banco Santander, a gente fez isso, não?
A gente vai, só que no banco as pessoas não tinham tanto jeito de estar dentro, não. Então, essa é uma coisa que a gente tem que trabalhar nas empresas. Se você está na empresa, você tem que fazer parte. Mas daí a gente também vai procurando, cuidando para que os sonhos estão. Num trabalho que eu fiz no Instituto Toca, por exemplo, tinha um grupo grande, e aí tinha alguns sonhos que estavam lá que algumas pessoas não identificaram com isso. E a gente precisava parar, entender o sonho, entender o que estava por trás daquele sonho, qual era a necessidade daquele sonho, para que todas as pessoas estavam dentro daquele sonho. Então, essa fase do sonhar, metodologicamente, é super fácil, mas de entrar mesmo, fazer parte, sentir que aquele sonho é seu, não é sempre tão fácil. Então, tem várias maneiras que a gente precisa cuidar disso. Então, daí a gente faz esse processo, ler esse sonho na voz passada. Se não mexeu com você, ou se você sente que ainda está faltando sonhos, daí a gente vai continuar esse processo até ele é o sonho de todo mundo. Daí a gente tem nosso sonho grande e a gente começa a entrar nessa parte dos objetivos. Tá? Então, tem várias... Sim, pode falar, sem nada. Tem uma pergunta aí no chat que talvez valha a pena aproveitar esse momento, Tânia. Você quer que eu leia? Okay. Numa empresa, como você diz, que não há maneiras de todos estarem, limpa o campo. O que significa limpar o campo? Limpar o campo normalmente é algo que queremos fazer antes. Limpar o campo, vamos supor que eu e você, Sônia, tivemos mau entendimento, ou a gente trabalhou juntos e você sentiu que eu não apoiei você, ou eu sou meio controladora, tá, Sônia? Então, às vezes eu faço tudo e você sentiu que eu tomei seu espaço, não? Isso acaba criando um desconforto entre as pessoas, não? Então, não é uma relação muito ganha-ganha, porque daí nossa relação mais na frente é desconfortável. Então, limpar o campo é quando Sonha, você consegue falar essas coisas. A gente cria um espaço onde a gente consegue cuidar disso. Então, por exemplo, você não quer falar diretamente comigo sobre isso, mas vamos supor, a gente vai fazer um resgate de momentos altos e baixos. E você fala do encontro que a gente estava juntos. E daí você fala, o encontro de treinamento pro banco, o valor que estava faltando era respeito para você. Se você não sentiu respeitado naquele momento, porque eu tomei seu espaço, não? A gente vai levantando esses pontos e falando sobre, numa maneira que tentando se cuidar do espaço de cada um, levando a pessoa, a gente fala no Dragon Dreaming, que a gente dança com nossos dragões no limiar da nossa zona de conforto. É o lugar onde a gente vai ter mais momentos de aprendizagem e de entrar em contato com nós mesmos, e esse lugar de aprender sobre nós. Não? Mas não é um lugar fácil. Então, a gente cria esse espaço, um espaço seguro, onde podemos falar sobre essas coisas, usando uma facilitação, mas onde a gente pode entrar nessas questões difíceis. E às vezes essas questões têm a ver com outra pessoa, às vezes tem a ver comigo mesmo, assim, a minha dificuldade de me colocar em algumas situações. Então, isso que é isso, trazer, é isso, exatamente, trazer as claras as emoções, isso. Então, é um lugar mesmo de entrar em contato com as emoções, porque no Dragon Dreaming a gente fala muito de ahás, esses momentos ahás. O momento ahá é quando a gente encontra uma informação de algo que eu não sabia que eu não sabia. E para a gente fazer essa grande virada, cada vez mais a gente precisa essas informações.
porque a gente usa um gráfico de pizza, então imagina um pedaço de pizza, são as coisas que eu sei. Eu sei que eu sei essas coisas. Então, eu sei das coisas que eu sei do Dragon Dreaming. E tem coisas que eu sei que eu não sei do Dragon Dreaming, mas essas coisas eu sei que eu posso falar com a rede, ou eu posso falar com o John. E daí tem um outro parte tão grande que eu não sei que eu não sei. E eu só descubro essas coisas engajando com outras pessoas. Então, o Dragon Dreaming é justamente isso, uma maneira de engajar com pessoas para a gente poder ter mais arras. Para quê? Para fazer a grande virada. Porque se a gente não entra nesse espaço de eu não sei que eu não sei, a gente não vai fazer a grande virada, a gente não vai criar sistemas regenerativos, porque a gente não sabe quem são esses sistemas, a gente não sabe... É muito diferente do que estamos vivendo. Então, a gente precisa estar cada vez mais entrando nesse lugar dos ahás para a gente poder criar esse novo paradigma. Então, o celebrar é uma das melhores maneiras de entrar em contato com nossos ahás. Tânia, tem chegado novas perguntas aqui, Perfeito. mas eu acredito que você estava seguindo uma linha de raciocínio, não é? Falando desse processo, então a gente pode talvez seguir tua linha de raciocínio e em seguida voltar nas perguntas, que tal? Tá bom, eu vou explicar rapidamente. Eu acho a sua pergunta, eu não sei se você queria entender como a gente aplicou a metodologia ou os resultados disso, talvez para eu entender sua pergunta eu possa responder melhor. Uhum. Mas eu tô... Na verdade, é um case, né, um exemplo para que as pessoas que estão tendo contato agora com o conceito do Dreaming possam tangibilizar um pouco esse entendimento numa relação Tá, prática. Né? Então, qual era o desafio ou qual era o objetivo que levou o banco, por exemplo, ou alguma instituição a adotar essa metodologia? tá. Nossa, eu sinto mal de não lembrar em detalhes esse projeto, porque foi tanto Pode tempo ser atrás, algum mas eu vou outro, falar né? sobre um outro, então. Uhum. Também teve o Instituto Toca, que faz parte da Fazenda. Instituto Toca não é faz parte da Fazenda Toca, mas tem a Fazenda Toca, que cuida da parte dos orgânicos, dos queijos. Claro, hoje em dia mudou um pouco. E tem o Instituto Toca, que é uma escola. É uma escola baseado na alfabetização ecológica, e é uma escola muito linda, maravilhoso. E a gente foi contratado para fazer todo o design organizacional naquele momento da Instituto Toca, que eu acho que foi em 2014. E é isso, eles estavam revendo, eles estavam querendo fazer um planejamento muito grande naquele momento, planejar ações para o próximo ano, planejar. Era um planejamento de 2 anos. Hoje em dia, gente, eu acho que 2 anos é inviável com o mundo em que a gente está vivendo. Então, assim, eu não acho isso legal mais. Eu acho que a gente tem que estar criando organizações responsivas. Então, usando o Dragon Dreaming para poder responder com bastante rapidez às demandas que estão acontecendo. Então, mas naquela época isso era demanda. Era um planejamento que eles estão fazendo, eles estavam também revendo o programa, como seria o programa, eles estávamos fazendo tudo. Eles não só queriam fazer planejamento estratégico, mas também queria rever a missão, o propósito. A gente fez tudo isso, não, com eles naquela época. Então, daí a gente fez com eles essa fase a gente fez um grande passo de celebração com eles, que eu não vou, já falei um pouco de celebração, fiz esse passo de sonhar com eles. A gente precisava fazer 3 círculos dos sonhos, porque era um grupo muito grande, e normalmente você pode ter, assim, mais que 8, 10 pessoas num círculo dos sonhos, acaba sendo muito, então a gente precisava fazer 3 círculos diferentes, colocar aqueles sonhos na parede, todo mundo ler esses sonhos, e a gente conectar esse sonho dentro de um sonho em comum. E daí eles levantaram, a partir dos sonhos, a gente vai levantando quais são os objetivos específicos. Tem todo um processo colaborativo para fazer isso.
E no fim você vai ter 6 a 8 objetivos específicos. Mas quando você faz 6 a 8 objetivos, se seu projeto, se dentro da sua organização, você, a gente vai focar nesses 6 a 8 objetivos específicos, você não vai realizar nenhum, porque você espalha muito energia. Então, a partir disso, você olha para os 2 objetivos específicos que vão ajudar a alavancar todos os outros objetivos. Então, a gente escolheu esses 2 objetivos. Eu acho que um tinha a ver com planejamento financeiro e a outra que eu não lembro que era. E daí, a gente, a partir disso, você vai criando um que a gente chama o carabir. Que o carabir é uma palavra aborígene que chama teia de aranha. E ele parece uma teia de aranha quando você vê, assim, é um mapa estratégico do projeto. E daí, dentro desse mapa do projeto, você divide ele em 4 fases: o sonhar, planejar, realizar e celebrar. E daí você vai criando linhas, linhas que a gente chama trilhas encantadas, onde você vai vendo quais são os fluxos de trabalho. E esses fluxos, a gente não faz isso de uma forma linear, porque isso acontece na vida real. Assim, as coisas estão acontecendo tudo em conjunto, não? Então, você vai ter um monte de linhas que entrelaçam e se conectam e se vê como o projeto é vivo. E daí esse cara é usado para acompanhar o trabalho. E daí isso foi feito, fiz um projeto, fiz um planejamento financeiro, que a gente acabou também usando algumas outras metodologias para pensar em tipo, OKRs, essas coisas. E eu acho que eu fiz um planejamento naquele momento que talvez eu não faria tanto hoje em dia, porque eu acho que, de novo, eu acho que é mais vivo hoje em dia o jeito que eu trabalho. Mas o Dragon Dreaming é isso, é uma maneira de trabalhar de forma muito viva. Então, você cria sua mapa estratégica com a ideia que vocês têm bastante facilidade de sempre estar mudando baseado nas necessidades que estão emergindo. Não. Então, é isso, gente. Bacana, Tânia. Então, nós falamos sobre a importância de limpar esse campo, né? Trazendo as claras as emoções e dando um espaço para um alinhamento de objetivos convergentes, sonhos convergentes. É isso. E aí o pessoal está falando aqui que esse processo de sonhar em espiral seria o que no planejamento estratégico tradicional nós conhecemos como brainstorming, né? Tempestade de ideias, onde todos colocam suas ideias e depois vamos eliminando, porém, no sonhar em espiral, entraria mais no lado direito do cérebro? Essa é a pergunta do Marcos. Não seria bem assim, primeiro começa com o sonho de alguém, não? Então, assim, eu acho que a grande diferença de tempestade de ideias e ciclo dos sonhos, tempestade de ideias, você não tem um processo que envolve todo mundo. Então, quem fala, fala. Quem quer falar, fala. Então, quem tem mais interesse, ou quem fala mais, ou quem tem mais influência, vai colocando suas ideias e aquilo vai se tornando o sonho dos mais poderosos, ou os mais que tem mais influência. E esse é um processo bem diferente, porque cuida muito das vozes de todas as pessoas. Então, começa com o sonho de um sonhador, e pode ser que essa pessoa tenha influência, mas o que acontece? O primeiro sonhador, ao ouvir as pessoas sonhar também, começa assim, tipo, meu sonho, ah, nossa, ai, meu sonho tá acabando com o meu sonho. Assim, não é nada fácil para essa pessoa, porque esse sonho começa a mudar bastante. E daí começa a pensar, nossa, as pessoas não entenderam nada do meu sonho. Não, não é isso que eu quero. Então, assim, porque essa pessoa, o primeiro sonhador, tem que sair do lugar de primeiro sonhador. Ele tem que sair. Porque é líder. A primeira pessoa que traz o sonho é o líder do sonho. E a gente quer criar um processo que essa pessoa saia desse lugar de líder.
Então, o que acontece? O sonho, ele morre e renasce. E quando aquele sonho no fim, quando você lê aquele sonho, é nada como aquele sonho principal. Mudou muito. E daí a pessoa, ao ouvir, daí começa, nossa, não, mas legal esse sonho, até melhor do que meu sonho. E às vezes não, e a gente tem que trabalhar isso, tá? Mas acaba sendo um ritual, então tem um bastão que fala, você senta em rodada, você tem uma pessoa anotando os sonhos, tem que sempre estar falando no que você quer. Então tem um ritual que muda bastante. Então quando você fala, é, é como tempestade de ideias, mas esses pequenos ajustes faz uma grande diferença no resultado final. É. Então, Tânia, vou tentar costurar aqui uma outra pergunta nessa linha do que você estava falando. Esse primeiro líder é como se ele tivesse que dividir a paternidade, é Isso, mais ou menos isso, né? exatamente. Deixando que a gestão desse filho seja compartilhada de forma igual com todos os participantes, né? E aí vem uma pergunta do Anderson, se sempre há necessidade um facilitador de fora Não, do pai ou da mãe para zelar pelo sonho. não. Um facilitador de. Não, eu acho que a metodologia em si é fácil o suficiente para as pessoas aplicar. Não precisa necessariamente uma pessoa de fora. Mas o que é, você precisa você precisa os processos, especialmente de checagem, de celebração, de checar. E aí, esse é sonho de todo mundo é extremamente importante. Porque se tem, o que acontece às vezes com o primeiro sonhador? O primeiro sonhador quer manipular. Então, eu quero muito que a Glória participe. Mas eu percebo que com o meu convite, ela não tá tão afim. Mas, não, mas vem de qualquer jeito, vê, talvez você vai gostar. Não? Então, assim, às vezes a gente quer manipular o nosso convite para o outro. Então, isso, a gente aprende algo no Dragon, a gente chama comunicação carismática. Então, quando a gente vai convidar para nosso time de sonhos, a gente faz um convite carismática, a gente fala muito sobre ganha-ganha no Dragon Dreaming, que é onde a gente procura criar um ambiente onde todos os sonhos podem ser realizados. E para fazer esse convite, a gente precisa entrar nesse campo de ganha-ganha. Então, quando eu vou fazer esse convite, eu faço uma pinakari, que também é uma respiração profunda, que vem dos aborígenes. Eu vou perceber, então eu tô convidando a Juliana, então eu vou perceber a bolha que a Juliana tem. Então, assim, é imaginária, gente, tudo bem, mas todos nós temos uma bolha. E eu sei que isso é verdade, porque quando eu vinha para o Brasil a primeira vez, o primeiro dia que eu vinha trabalhar numa prefeitura, eu fui na prefeitura e na hora do almoço as pessoas me levaram para comer, eu nem falava nada de português. E eles me levaram até o elevador. Abriu o elevador, estava cheia. E eu tô pensando, a gente vai esperar o segundo elevador. Todo mundo vai me empurrando naquele elevador. Eu achei que eu ia morrer. E eu tô assim, tipo, porque em Canadá não, assim, tipo, o máximo 4 pessoas no elevador, não? Todo mundo com seu espaço. Eu não acreditei. Foi o dia que eu percebi, se tem uma bolha assim, a gente tem essa bolha, e quando essa bolha está invadida, é ruim. Então, assim, eu não acredito. Eu tava assim, morrendo. Não, quando saí daquele elevador, eu tava assim, tipo, eu não acreditei. Assim, hoje em dia, tô tranquila com isso, mas foi difícil no começo. Então, cada pessoa tem uma bolha. A gente tenta perceber essa bolha. Imagina se dá exercício para a nossa mente de imaginar essa bolha. Daí eu respiro dentro da minha própria bolha, para expandir minha bolha, para abraçar e envolver a bolha do outro. E daí, antes de fazer o convite, eu percebo a presença que eu quero trazer, o tom que eu quero trazer, os pensamentos, e daí, por fim, as palavras. E daí eu faço o convite. E eu não fico atrelado na resposta sim ou não. Eu fico atrelada com a sinceridade da pessoa. Então, a gente aprende isso também, quando a gente vai formar esse círculo dos sonhos, de tentar criar esse campo
onde as pessoas podem sentir eles mesmos para poder dizer sim ou não. Para quê? Cada vez mais a gente consegue um grupo comprometido. Que a gente, no fim, não é dinheiro, não é falta de recurso, não é nada que faz um projeto acontecer ou não. É o comprometimento das pessoas. E Tânia, você pode repetir, por favor, o nome da respiração? Pinakari, que Aham. é no Mandilijara da Austrália, é escuta profunda. Então, os aborígenes vivem muito nessa escuta profunda. Uhum. Então, a gente achou uma palavra aqui no Brasil, tequá, que é do Guarani, e que é quietinho no cantinho, e um de pataxó hahaha, que é orici, orelha em pé. Não é exatamente a tradução perfeita, mas a gente também Uhum. tentou procurar traduções brasileiras também. Ok, legal. Então, a Glória está perguntando se tem alguma relação com os processos circulares da justiça restaurativa, você conhece? Sim. Então, um grupo de pessoas, Pedro Lunares, Olivia, teve um grupo de pessoas no Sul. Glória, você é do Sul? É? Não? Tá. Então, eles levaram a metodologia para os círculos de justiça restaurativa, sim. Então, teve todo um trabalho, eles fizeram também um trabalho de Dragon Dreaming, fizeram vários manuais e também aí trabalharam junto com a galera da justiça restaurativa para, para trazer elementos de conectar Dragon Dreaming com círculos restaurativos. Uhum. Sim. E, Tânia, uma outra pergunta aqui sobre essa grande virada. Se a Sônia pergunta se existe uma imagem do que seria essa grande virada. Eu acho que tem. ah, Seria a própria realização do sonho coletivo? eu acho que, então, a grande virada, o sonho da grande virada é os sistemas complexos, que nós somos o sistema mais complexo que existe na Terra, Uhum. viver de forma regenerativa. Então, assim, se a gente pensa em todas as coisas que a gente precisa para sobreviver na Terra, ou a camada ozônia, terras, solos saudáveis, água limpa, todas essas coisas, que são 5 coisas em total, cada um está sendo danificado. E a vida complexa que é nossa, Uhum. sem essas coisas não vai sobreviver. Então a grande virada, a imagem da grande virada é uma vida que cuida desses 5 elementos e cuida também da vida complexa na Terra. A gente faz parte disso, mas também as vidas também Uhum. talvez não tão complexas quanto a gente, mas nós somos guardiões dessas vidas. Sim. É, Então a gente pode entender o Dragon Dreaming como um caminho para ampliar nossa visão sobre o todo da vida e também ocupar o nosso lugar de responsabilidade nesse processo de zelo, né, da isso, vida que somos e da vida desse todo ao qual pertencemos isso. e do qual dependemos. E assim, gente, não é de. Assim, eu acho que é isso, às vezes parece muito hippie, não? Assim, mas a gente. Assim, é, gente, tem muita inteligência, a gente tem muita inteligência. Então, assim, a gente olha para a biomimética, a gente olha para formas de arquitetura que usam elementos da natureza. Se a gente olha Uhum. para a natureza, tem muito bioinspiração. Então, tem muitas coisas que a gente pode aprender. Tem muitas tecnologias renováveis, verdes, que a gente consegue usar, que a gente consegue criar. Então, não é parar com business. Não tem nada a ver com isso. A gente precisa business, a gente precisa dinheiro, a gente precisa tecnologia, mas a gente tem muita inteligência para poder criar algo melhor do que Uhum. estamos fazendo, não? Uhum. Sim, o Leandro fez um comentário aqui interessante também com uma pergunta.
Ele diz que tem a impressão de que a maioria das vezes os participantes tem uma visão muito racional do projeto e deixa questões de relações humanas, né, o campo de lado. E ele pergunta se essa é uma barreira comum para a prática do Dragon Dreaming. Então, o Dragon Dreaming, ele faz a metodologia em si, ele faz que você tem que enfrentar essas relações. Uhum. Então, é uma metodologia super colaborativa. Sendo super colaborativa, você tem que interagir com as pessoas. Você vai ter conflito, você vai entrar em momentos de paralisia por análise e vai entrar em contato com seus dragões. Então, por isso Dragon Dream, para dançar com nossos dragões, não? Então, é um dos bloqueios, sim, mas eu ia dizer que é uma maneira de a gente já cada vez mais poder enfrentar isso com ferramentas. Uhum. É. E me parece que é um exercício grande aí de autoconhecimento e de honestidade também, né? Com o grupo. De amadurecimento, na verdade, coletivo. Os 3 princípios do Dragon Dreaming é serviço à terra, desenvolver comunidades e crescimento pessoal. A gente não dá para fazer... Então, é louco, não? Porque, como eu falei, a metodologia em si é simples, mas quando você começa a fazer, você percebe, nossa, você vai... você vai engajar com pessoas de uma forma que não consegue evitar conflito. Mas também, no mesmo tempo, você começa a perceber que os conceitos básicos são muito importantes para você crescer e para você também, que você precisa estar juntos para realizar o sonho, para realizar o projeto. Então, A Viviane está perguntando se você pode compartilhar algum sonho específico seu que foi trabalhado dentro dessa metodologia Dragon Dreaming e com isso você pôde realizá-lo na prática. tá, eu acho que um dos sonhos que foi muito legal foi com o festival do Dragon Dreaming. Como eu falei, assim, em Brasil a gente conseguiu fazer um programa aqui que fortaleceu bastante o Brasil no mundo. E cada ano tem um evento do Dragon Dreaming e o Brasil queria fazer. Eu acho que assim, as pessoas muito eurocêntrico ainda, Dragon Dreaming. Assim, já está em vários países, mas o lugar onde estava mais forte era na Europa, não? E daí o John falou, não, então o ano que vem vocês podem organizar o Com Festival. E a gente fez em Piracanga, na Bahia. A gente fez usando o espaço aberto, que é uma metodologia assim, super colaborativa, onde você não é um formato tradicional. Era o maior convestival na história de convestivals. Então, assim, reverberou no mundo inteiro e até hoje não teve um evento como essa. Então, assim, eu acho que foi muito importante para colocar o Brasil no mapa do Dragon Dream. E depois disso, a gente ganhou muito respeito como rede. Então, acho que isso para mim foi muito importante, porque, gente, eu sou canadense, mas meu filho é brasileiro, não? Então, assim, eu percebo essa norte e sul, essas divisões, não? Minha família é da Grécia, não? Então, assim, eu vejo, como eu moro no Brasil hoje em dia, eu vejo a importância de colocar a inovação, a criatividade do Brasil no mapa. Então, acho que para mim, foi um grande sonho nesse sentido, porque fez isso. A gente fez alguma coisa assim, tão maravilhoso que até hoje, isso foi em 2014, 2015, até hoje as pessoas não param de falar desse encontro. Foi absolutamente 100% vegano, assim, tudo que você consegue imaginar de regenerativa, era isso. A gente conseguiu fazer Dragon Dreaming na prática mesmo. A gente conseguiu organizar com pessoas do Brasil inteiro, trazer pessoas de fora. Tinha um grupo de índios do Brasil que vieram também. Tivemos rituais indígenas. Gente, era linda, maravilhosa. Era uma coisa que eu fiquei
assim, muito feliz de fazer parte. Muitas brigas também. Então, nesse Imagino. sentido, Uhum. Tânia, quando a gente fala numa metodologia com uma proposta ousada como essa, a gente fica imaginando assim as diferentes aplicabilidades nos diferentes contextos, né? Com desafios próprios a cada contexto. Então, por exemplo, no caso de uma pessoa que está num processo de transição de carreira Uhum. e com muitas ideias ou com uma grande ideia, sabendo que não vai conseguir realizar sozinho. Como que essa pessoa poderia olhar para esse sonho e começar a dar um passo na direção dessa proposta do Dragon Dreaming? Ou como que ela poderia, assim, obter mais informações, etc. Como que ela vai poder usar esse recurso na prática? Sim. Primeiro passo. Tá, a primeira coisa tem o website do Dragon Dreaming e a gente tem vários fact sheets, fichas técnicas, tudo é gratuito, tudo tá lá para as pessoas ler. Mas são densas, porque John, ele escreveu, ele é meu cabeção, né? Umas coisas assim super interessantes. Também tem um manual de Dragon Dreaming, mas eu acho que o mais importante é viver a experiência. Então tem cursos que a gente oferece, tem o curso introdutório, tem o curso de aprofundamento e depois de aprofundamento também você pode entrar numa caminhada de treinador. Mas assim, depois de um curso introdutório é suficiente de você começar a facilitar esses processos. E Dragon Dream, ele combina muito bem com outras metodologias também. Então, você está nesse processo de transição. Até tem uma pessoa que faz coaching usando o Dragon Dream para pessoas que querem fazer essa transição usando o Dragon Dream. Mas eu acho que o curso introdutório é uma das coisas mais simples para as pessoas fazer, que habilita as pessoas de já começar a aplicar Uhum, uhum. na sua E vida. antes de passar aqui para uma outra pergunta, eu queria te perguntar se, no caso, você é um empresário, Uhum. né? E achou a ferramenta interessante, tem algumas dificuldades com a equipe, ou algum, né, no meio dessa pandemia também, vários desafios, etc. Está pensando em fazer um reposicionamento do negócio ou algo assim. De que maneira o Dragon Dreaming poderia ser útil para essa pessoa que Tá. tem um negócio próprio, seja micro, médio, pequeno, médio, enfim, como que o Dragon Dreaming poderia ser utilizado? Tá. Então, Dragon Dream, princípio, pode usar para fortalecer a equipe. Então, as pessoas estão tendo muita dificuldade nesse momento, especialmente que não lidam com autogestão, de atuar nesse novo contexto. Então, dá para fazer uma prática usando o Dragon Dream que ajuda as pessoas a ter mais clareza sobre seus papéis, para que eles podem trabalhar de forma mais autogestionada. Também pode ser usado para a equipe sonhar esses próximos 6 meses. Então, como a gente quer agir nesses próximos 6 meses, quais são as coisas que a gente precisa. E também dentro disso, isso vai trazer clareza para as expectativas, quais são as expectativas. Então, eu acho que nesse momento, assim, o que Dragon Dream ajuda mais é trazer clareza para as pessoas, sobre qual é o papel deles e alinhar a equipe sobre esse próximo tempo, como eles podem trabalhar juntos para seguir nesse formato com mais confiança e Uhum. clareza. Maravilha. A Rosana está parabenizando pela explanação e dizendo que o método é apaixonante, pedindo para você comentar sobre as ferramentas usadas para essa limpeza do campo e se, quando os conflitos reaparecem, o grupo volta para a celebração ou cada passo se visita uma única vez. Ou não, é fractal. Então, estamos o tempo inteiro sonhando, planejando, realizando e celebrando. Tempo inteiro. Então, queremos celebrar o tempo inteiro. Inclusive, num estudo que John fez, eu acho que uma grande parte, nem lembro a porcentagem, mas uma grande porcentagem de projetos não terminam
ou não termina em sucesso porque não tem a fase de celebrar. E isso foi um dos maiores bloqueios que eles encontraram e por isso colocou na metodologia. Então, a ideia de celebrar é de acontecer o tempo inteiro. O momento que você sente uma baixa de motivação, precisa fazer uma celebração. Momento, mas além disso, a gente procura criar um ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis de trazer essa tensão que eles têm em relação a essa tensão que eles têm em relação, que pode ser relacional a alguma coisa. Então, como grupo, quando a gente percebe uma baixa de motivação, chama uma celebração e tempo inteiro criar esse ambiente para que as pessoas podem trazer essas tensões relacionais com transparência e sem sentir mal sobre isso. E tem várias ferramentas, Rosana, assim. Às vezes é só fazer um momento, o que está entre nós, e cada pessoa pode falar, falando para o centro, usa forma, às vezes usa uma escuta empática, uma fala, outra parafraseia. Tem várias maneiras de fazer isso, tem várias. Uhum. E, Tânia, então você falou do curso introdutório, o curso introdutório seria suficiente para um processo de facilitação, é isso? Sim, se você faz o curso de introdução, você vai estar apta. Cada pessoa é diferente, mas a ideia é você saindo do curso introdutório, que dentro da sua própria organização ou grupo, você pode. Ai, Cintia tá aqui, legal. Que você pode aplicar Dragon Dream. Sim, e uma coisa que eu adorei quando eu descobri um pouquinho do Dragon Dreaming foi esse processo de autogestão, né, que envolve toda a metodologia. Você poderia falar um pouquinho mais, Tânia, sobre isso? Sim, tá. Então, o que é autogestão? Okay? É difícil, às vezes, entender o que é autogestão. A ideia de autogestão não é que todo mundo faz o que quer, não é disso. É criar uma estrutura clara onde as pessoas podem fazer as coisas sem ter alguém que puxa, ou sem ter alguém que manda. Tá? Então, quando a gente faz o Dragon Dream, a gente cria esse carabiro, esse mapa estratégico, onde a gente tem clareza sobre essas expectativas. Então, a gente vai criando nosso mapa e as pessoas vão se colocando em atividades ou projetos dentro de uma caneta verde, vermelho ou preto. Se eu estou na caneta verde, eu sou responsável. Estou dizendo para o grupo, gente, eu sei fazer isso, você pode deixar comigo. Se eu estou no vermelho, eu estou dizendo, não sei fazer, mas eu quero aprender. Então, eu não estou responsável. E se eu me coloco em preto, eu estou dizendo, eu sei fazer isso, mas não quero fazer, mas eu posso dar apoio. E então a gente tem esse mapa claro, tá? Quando a gente olha no nosso mapa, a gente pode ver onde tem bloqueios, onde não tem pessoas em verde, e a gente pode criar estratégias para cuidar disso. Essa é uma das coisas, mas esse não é suficiente. A gente precisa nossas reuniões para ter um espaço de trazer nossas tensões, para fazer atualizações, para fazer autogestão. O time inteiro precisa entender o que está acontecendo dentro do grupo. Então, esse mapa, olhando para esse mapa, as pessoas fazendo atualizações, trazendo suas métricas, a gente consegue entender como está nosso andar. E daí as pessoas têm tensões. Ah, Marcos, eu vi que você não conseguiu fazer aquela atividade. Aí, você está precisando de alguma coisa? Torna algo que o grupo traz, não o líder, não o gestor. O grupo começa a sentir essas tensões, traz essas tensões para o grupo, e a gente vai criando um sistema onde a pessoa que está responsável por aquilo vai dar uma resposta. Ah, então, não fiz mesmo, porque eu estou priorizando outra coisa, mas talvez semana que vem eu consigo. Então, assim, a gente cada vez mais, a gente cria um sistema onde as pessoas sabem o que estão fazendo e devolve para as pessoas que estão no vermelho a responsabilidade de responder também. E tem todo um Maravilha. padrão para isso, gente. Então, que a gente não tem tempo para falar sobre isso, né?
Sim, sim. Até a gente passou uns 5 minutinhos, mas eu queria checar com vocês outras perguntas, curiosidades, né? O Anderson parabenizando também pela explanação, agradecendo, a gente que agradece, Anderson. E ele dizendo que gostaria muito de ver ou participar de um. Então, a gente tem esse projeto, essa ideia, né, Tânia, também de formar um grupo Sim, de introdução, um curso de introdução, começando no próximo ano, talvez janeiro, não é? sim. Penúltima segunda-feira de janeiro, formando o grupo. Se alguém tiver interesse, né? Seria muito legal se vocês já pudessem sinalizar e a gente costurando essa formação. E aqui a Graziela também, dando bom dia, muito bom ouvir sobre o Dragon Dreaming na prática. Gostaria de saber se tem agenda para os cursos de Dragon Dreaming em um repositório para acessarmos projetos reais. Obrigada. E outra pergunta, se existem comunidades de prática. Talvez um fórum de dúvidas, comunidade de apoio, coisas assim. Tem a rede, né? Tem a rede que as pessoas podem colocar perguntas lá e a gente responde. Tem no site, tem alguns projetos que estão no site, mas está um pouco pobre isso, assim, eu acho que é, talvez a rede, se você quer saber sobre experiências específicas, é legal jogar lá, tem experiências em governo, e daí as pessoas respondem, Uhum, tem isso, então uhum, funciona bem. É. sim. Tânia, o John é vivo ainda? Sim, Ah, e ele mora na ele Austrália? mora na Austrália. Ele vem de Bacana. vez em quando, mas Hum, nesse momento acho que ele tá, com o Covid ele não vai com certeza vir. aham. Mas ele vem de vez em quando. Bacana. Eu queria, antes da gente fechar, eu queria te trazer uma certa. Eu não sei se eu posso colocar como uma inquietação, mas é algo que sempre me chama atenção, né? Agora, especialmente na luminária, você sabe que eu venho também no mundo corporativo, então vivi por mais de 30 anos esse ambiente de empresas, né? E hoje, com a luminária, a gente tenta, o quanto possível, fazer uma ponte disso que parece, entre esses dois universos que parecem coisas diferentes e incomunicáveis no primeiro olhar, Sim, e esse que é mais sensível às questões da terra, às questões das relações humanas, às questões de ideais, de propósito da vida em si, sem cair no hipismo, digamos, isso, né? Não, isso. não. Mas de outro lado, você tem um universo, um contexto com tanta pressão, com com tantas demandas, né, nesse mundo mais empresarial, que me parece que falta espaço, inclusive, para buscar essa integração, né? E eu vejo no Dragon Dreaming talvez uma possibilidade para isso. Então, como você, eu acho que é das poucas, né, Tânia, das poucas facilitadoras que tem essa entrada nas empresas, eu queria ouvir um pouquinho mais de você, como você percebe essa construção possível, essa união Tá. dos mundos e qual seria uma primeira barreira que deve ser desfeita para que isso seja possível? A primeira coisa tem que mudar a linguagem. Então, a gente não chama de Dragon Dreaming, não, a gente chama de projetos autogestionados assim, outra coisa, não? A gente não usa a palavra pinacari, a gente usa ciclo de silêncio. Então, a gente muda algumas coisas, assim, na linguagem. Mas o que eu Uhum, percebo é, assim, tem organizações que nem adianta, porque os líderes se os líderes não estão topando de fazer alguma coisa diferente, você pode entrar numa parte da organização. Às vezes você vai entrar numa parte, mas isso não espalha para outro lugar. Ok, tudo bem, uhum, então você está cuidando de uma parte. uhum, Mas o que eu vejo hoje, tem muitos líderes que estão de empresas, gestores, que estão percebendo que eles não estão dando conta. uhum, Então, estão muito abertos. Então, acho que tem mais abertura do que a gente está percebendo. Às vezes parece uhum, esse monstro e não é. Assim, estão procurando outras uhum, maneiras de fazer as coisas, não? Então, uhum, acho que no Dragon Dream, acho que é mudar essa linguagem. Dragon Dream não funciona. Se esse nome assim, uhum, assusta as pessoas.
Então, quando chega na empresa, sempre usa uma outra forma de apresentar. Agora, sim, quando faz a primeira Pinacari, ninguém reclama. Então, acho que tem o que eu estou aprendendo. É muito importante confiar nessas coisas que são meio hips, que as pessoas estão precisando. Sim. Então, assim, como facilitadora, tem que estar muito confiante naquele momento que você vai passar isso, e isso passa confiança para todo o grupo. E daí as pessoas relaxam, nossa, eu posso fazer isso e não parecer ridículo na empresa. Então, acho que isso é super importante. Mas eu acho que primeiro, ver quais são esses gestores mesmo que estão querendo fazer alguma coisa nova, mudar um pouco dessa linguagem e ter confiança nesse momento. Acreditar mesmo na metodologia, no que você está trazendo. Acho que faz muita diferença. Sim, e ter um propósito para guiar o propósito do grupo, né? Quer dizer, essa abertura para entrar num campo que seja esse campo de alinhamento, que é um alinhamento mais humano antes de ser empresarial, né? A empresa é guiada por esse conteúdo humano alinhado a esse propósito comum, compartilhado, convergente, não é isso? Isso, assim, eu acho que as empresas querem mais do que só gerar lucro. Isso. Eles querem mais, não? Então, é importante conectar com isso, não? E se a empresa só quer isso, talvez não é o lugar onde você quer estar, não? Mas, em geral, as empresas têm um outro propósito. E quando não tem, eu acho que raramente eu fui chamado por esse tipo de lugar. Então, acho que talvez tenha isso também. Assim mesmo quando fui para o Santander. Esse projeto tinha um propósito bem interessante. Então, é isso. Eu acho que tem que alinhar com o propósito da organização, ou daquele projeto que a organização quer trazer. Maravilha. E Tânia, depois do curso introdutório, existem, por exemplo, programas de aprofundamento? Como que acontece? Então, tem o introdutório, que é normalmente 2 dias. Tem o aprofundamento, que é mais ou menos 7 dias e normalmente intensivo, você fica, dorme lá. E daí tem a caminhada de aprendizagem, que você escolhe um tutor e você trabalha junto com esse tutor para co-facilitar cursos, fazer seu próprio projeto. Então, tem todo um caminho para se você quer tornar treinador. Mas, assim, fazendo o introdutório e aprofundamento, você vai estar bem equipada para levar para a sua vida. Sim. E Tânia, você sugere um número mínimo de início para quem está começando? Por exemplo, eu tenho um sonho, quero tornar esse sonho realidade, compartilhando, fazendo esse processo com outras pessoas. Quantas pessoas, no mínimo, por exemplo, eu poderia chamar? A partir de uma dupla ou não? Normalmente o melhor é 6 a 8 pessoas. Ok. Para criar seu time de sonhadores. E você, em algum momento, comentou que grupos maiores do que 8 pessoas, aí seriam divididos em outros grupos dentro de um contexto único, é isso? Se fosse 10 a 12 pessoas ainda, você consegue manter esse grupo, mas eu acho que daí os processos acabam, especialmente o Círculo do Sonho, acaba sendo demorado e às vezes cria panelas já assim nesse processo, não? Então, mas é possível. 6 a 12 pessoas é possível, mas o que John fala sobre isso também, quando você passa 7, 8 pessoas, você cria uma complexidade de relações. Então, você começa a ter em um grupo, acho que de 8 pessoas, não lembro exatamente qual é, mas você começa a criar 150 relações entre um grupo menor, e daí isso começa a complicar bastante coisa. Então, para ter um grupo mais saudável, normalmente até 8 pessoas é melhor. Tem um pouco mais? Ok, não tem problema. E Tânia, baseado na tua experiência, você já está com Dragon Dreaming há quanto tempo? Eu acho que em 2010, 2011, eu acho que veio para o Brasil. Ok, então já há quase uma década, né? É. Nesse tempo, você observa que... Peraí, me fugiu, me passaram tantas perguntas ao mesmo tempo aqui que eu me perdi.
Ok, já já ela volta. Eu queria que eu comecei a ver aqui o chat e me distraí um pouco na pergunta que eu ia fazer. De qualquer forma, acho que a gente vai ter muitas oportunidades, né, para ir depurando essas dúvidas, essas curiosidades até. Ah, era o seguinte, quando você está começando e Uhum. você tem um emprego, você tem uma atividade, você já tem uma rotina razoavelmente preenchida, ou eventualmente até já bastante sobrecarregada. Então, para essas pessoas que têm a preocupação do tempo, da dedicação, qual seria, dentro da tua experiência, uma média para quem está começando de dedicação? Quanto tempo reservar para essas reuniões dentro de uma semana? Qual é o nível de demanda que, em geral, eu sei que é difícil dar uma resposta assim única, né? Cada contexto é mas de uma forma geral, qual é o tempo que exige um processo como esse? Você fala para fazer o curso ou para... Não, para aplicar, para abrir Ah, uma roda. então, você fazer a metodologia para criar o sonho, criar os objetivos, criar o mapa é rápido. Então, você consegue Uhum, fazer isso em 2 dias, tá? uhum, Com sua equipe. Você consegue fazer rápido. O que é importante são as reuniões, que você acompanha o processo. Daí eu acho isso assim, é muito bom ter uma reunião operacional cada semana, pelo menos, uhum, com certeza, uhum, se de 1 hora e meia, para você estar acompanhando o projeto. E daí, dentro uhum, disso, você tem que ver também quais são os seus papéis, quais são as suas atividades, não? Mas assim, para criar o projeto, desenhar o projeto é uhum, 2 dias, é rápido. uhum, Aí você tem uhum. que ver a complexidade do projeto, mas sempre tem assim, que ter essa reunião semanal para alinhar a equipe. Porque, como eu falei, é autogestão. Então, assim, a gente Uhum. faz uma autorregulagem juntos como grupo. Sim, maravilha. Olha, tem algumas pessoas já sinalizando aqui interesse. Nós precisamos de um mínimo, talvez de 17, 20 pessoas para formar o grupo, né, Sim, sim, de, sim. Seria um de bom introdução. número. Isso. Aham. É. Então, agradeço aqui a todos que também estão parabenizando. Muito obrigada a vocês, né, pela participação. Não sei se tem ainda algum comentário, se alguém até quiser abrir o microfone, né, Tânia, para fazer alguma Pode ser. colocação ou completar no chat. Se não, a gente vai caminhando para o nosso fechamento. Tem mais alguma questão? Então tá bom. Pessoal, agradecendo. Obrigada, gente. Alguns estão tendo que sair. Então, olha que delícia, né? Já algumas pessoas interessadas e a gratidão é sempre recíproca. Eu digo que na luminária nunca tem uma via só, né? É sempre uma troca gostosa. E em nome da casa, a gente quer agradecer primeiramente a disposição da Tânia. A Tânia é uma referência em Dragon Dreaming no Brasil e na comunidade Dragon Dreaming do mundo também. Então, para a gente é uma honra demais, né? Uma grande oportunidade presente ter você aqui com a gente, Tânia. E Muito todos obrigada. vocês que abriram essa brecha aí na manhã de um sábado, finalizando o ano, para conhecer um pouquinho do Dragon Dreaming. Eu espero que a gente esteja juntos nas próximas reuniões da Luminária, especialmente nesse curso de pré-introdução. Obrigada, gente. Obrigada, Tânia. Então, um beijo grande para aqueles que eu não vou ver antes do Natal, que tenham um excelente final de ano, uma passagem muito completa e abençoada. Então, um beijo grande, Tânia. A gente vai se falando. Tchau, gente. Obrigada Tchau. Tchau, por Si. tudo. Beijo, 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 beijo. Tânia. Beijos. Tchau, tchau. Sintam-se abraçados. Oba!